tudo normal, já virou rotina esse time do Barcelona golear e hoje não foi diferente. Mais uma vez o time do Hansi Flick goleia com autoridade e dá show de futebol. É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Barcelona foi escalado com Chesney, Koundé, Araújo, Inigo Martínez, Gerard Martin, Eric Garcia, Pedri, Fermín Lopes, Gavi, Lamine Yamal e Lewandowski. Hoje jogou Gerard Martin, não jogou Baldé. Eu também não começou Baldé, pelo menos. Baldé entrou no segundo tempo. Eu acredito que seja também por causa da grande maratona de jogos. Essa semana o Barça tem um jogo decisivo da volta contra o Atlético de Madrid pela Copa do Rei e tá tudo em aberto. E é fora de casa. Aí na outra semana o Barça tem o jogo na Champions contra o Borussia Dortmund. Vai ser no dia 9 o jogo de ida. No dia 15, ou seja, na outra semana seguinte, já é o jogo da volta. Então nas próximas 3 semanas o Barça tem 3 decisões de mata-mata, fora a La Liga em si. Então hoje o Hansi Flick resolveu não começar com o Baldé, começou o Gerard Martin, também dá minutos para o Gerard Martin, dá mais tempo, né, para o Gerard Martin jogar, tu não vai colocar ele para ser titular no jogo de volta de Champions. Hoje o Hansi Flick viu que era a melhor oportunidade e fez certo o Hansi Flick. Não começou também com o Frank de Jong. O Eric Garcia começou jogando, e aí tá também porque o Casadó tá machucado. Então o Casadó foi uma opção a menos. Assim como o Dani Olmo também uma opção a menos pro Barcelona. Então começou ali o Eric Garcia. Só que, cara, digamos que o Eric Garcia seja de fato a terceira opção para começar. Olha o que ele jogou hoje. Se a minha terceira opção é assim, incrível. Aí hoje o Gavi também jogou. Talvez o Gavi tenha virado opção logo porque o Dani Olmo não pôde também ser uma opção. E aí o Rafinha não começou jogando. Cara, o que eu acho? Achômetro. O que eu acho? Talvez as declarações lá do Rafinha possa ter influenciado. Óbvio que ele não ia jogar contra o Osasuna, mas por que ele não jogou hoje? Talvez o Hansi Flick está querendo preservar a imagem dele, privar um pouco ele, talvez seja algo disciplinar. O Hansi Flick já não deixou o jogador jogar porque chegou atrasado na concentração. Então talvez o Hansi Flick deu uma chegada ali no Rafinha para ele não tomar esse tipo de atitude, não falar demais, não sei. Acho, tá? Talvez esteja errado, talvez não tenha nada a ver, talvez o Hansi Flick hoje na coletiva vai falar que é só para dar oportunidade para outros e para poupar o Rafinha por causa dessa maratona que vem aí de Copas. Ok, mas será que é tão nada a ver pensar isso? Enfim. Agora sobre a partida. Primeiro eu quero falar rapidamente sobre a partida e depois, cara, é espetacular esse time do Barcelona. Olha, é incrível. É incrível. O Hansi Flick, talvez a gente não tá percebendo o que o Hansi Flick tá fazendo. E o Hansi Flick é espetacular. O jogo foi difícil no primeiro tempo. Foi um jogo bem amarrado no primeiro tempo. Com uma arbitragem que, na minha opinião, não foi bem. Eu acho que era para ter sido marcado um pênalti pro Barcelona em cima do Fermín Lopes, que não deu para entender. No começo parecia que ele ia marcar a falta fora da área e parecia que a discussão no começo era se a falta foi fora da área ou se foi dentro da área. E aí ele vai no VAR e dá a bola pro Girona. Não é nada. Como assim? Cara, é difícil tu ver aquele lance e ver que o juiz não deu nada. Mas, enfim, aí tem um gol do Koundé que estava impedido, não sei. Se eu não estou enganado, é o Lewandowski que está embaixo, aí ele sim tem impedido. O Koundé, não sei. E pra mim tinha algumas faltas que o Barcelona sofria, que também não foram marcadas. Eu acho que a arbitragem não foi a melhor hoje, ok? E aí era um jogo onde o Barcelona teve que enfrentar isso, um pênalti não dado, o gol anulado. Acho que em alguns momentos o Barça estava nervoso no primeiro tempo, porque passavam-se os minutos. Tem um lance lá que se o Yamal passa pro Leva, eu tenho quase certeza que o Leva marcaria, mas daí o Yamal resolveu chutar direto. Então algumas tomadas de decisões erradas. Passa 20 minutos, passa 30 minutos, mas é só o Barça que ataca. É o Barça que tem o domínio da posse de bola, é o Barça que chega, é o Barça que ataca. Só não estava conseguindo resultar isso em gols. Como muitas vezes acontece. Às vezes é 10 minutos de jogo, já está 1-2-0 pro Barça. Méritos também ao goleiro do Girona, que defendeu bem, tudo. Mas o Barça consegue no final do primeiro tempo, daí, gol contra. Pelo menos foi dado o gol contra.
aí 1-0 pro Barcelona. 1-0 pro Barça. Espetacular, assim. O Barcelona termina o primeiro tempo ganhando de 1-0 no primeiro tempo muito difícil, tá? Foi uma partida onde, sabe, foi mais enjoado pro Barça conseguir buscar. Não foi tão fácil. Começa o segundo tempo, a linha alta, o Girona se aproveita e com o Danjuma consegue fazer um gol e empata o jogo. E aí, cara, vai ter que ir lá o Barça buscar, correr. Mas depois disso, quando o Barça consegue fazer o segundo gol com o Lewandowski, aí, dali a 10 minutos já vem o terceiro, depois do terceiro o Girona acabou. Na verdade o Girona em nenhum momento da partida teve tantas tentativas. Fez o gol ali na primeira grande tentativa do Girona na partida, mas no mais só deu Barça o jogo inteiro. Então o Barça faz 4-1, é natural, e tudo aquilo que a gente já sabe que é as considerações que a gente vai falar em seguida. Então o Barcelona ganha. Esse Girona é importante mencionar que não é mais aquele Girona espetacular daquela temporada, né, que ganhou muitos jogos, que ganhou do Barcelona, que foi para Champions. O Girona está em 13º na La Liga. A maneira também, muitas mudanças no time, né? Então é outra coisa agora. Mas ainda assim é um bom adversário, né? Cara, é difícil por onde começar. Por onde começar? Começar pelo Lewandowski. Lewandowski, que já foi eleito melhor do mundo na era Cristiano Ronaldo e Messi. Eu acho que o primeiro que desbanca o Cristiano Ronaldo e Messi é o Lewandowski. Depois de Cristiano Ronaldo e Messi. Cristiano Ronaldo e Messi, aparece o Lewandowski, vai lá e ganha. É um Lewandowski espetacular. Ele não é aquele Lewandowski do Bayern, porque sim, ele tá mais velho, o estilo de jogo do Barcelona mudou muito para ele demorou um pouco para se adaptar. Acho que a temporada passada ele teve números bem abaixo do que ele era sempre. Também aquele fato de que o Barça não tinha chegado tão longe na Champions, os momentos ruins que o Barça já passou. Mas esse é o Lewandowski, cara. O Lewandowski faz gols toda rodada, é artilheiro do Barça, tem números impressionantes em Champions, números impressionantes em La Liga. Hoje marcou 2 gols. Tem jogos que às vezes ele demora para aparecer, mas quando ele aparece ele já marca. Ele não treme na frente do goleiro, ele é decisivo, ele tem uma margem de erro muito pequena. Esse é o Lewandowski. Nós temos um camisa 9 artilheiro. Nós temos um camisa 9 que tem um dos melhores números da Europa. Nós temos um camisa 9 que nós podemos ficar tranquilo, que a tendência é sempre ele marcar pelo menos um gol por partida. E hoje ele marcou 2, que ele é decisivo, ele é fazedor de gols. Então, o Lewandowski ele é simplesmente espetacular. Ele é espetacular. O Lewandowski ele tem 25 gols nessa La Liga. Ele é o artilheiro da La Liga. São 3 gols a mais que o Mbappé. E pra te ver, né? O Lewandowski tem 25, o Mbappé tem 22, e o outro é o Budimir do Osasuna, e o Sunset do Atlético Bilbao, e o Rafinha. E eles têm 13 gols. Então, o Lewandowski tem 25. São mais de 10 gols a mais do que, por exemplo, os outros artilheiros da competição. Por quê? Porque é uma prateleira acima, porque é um nível acima. É um nível extraterrestre. E ainda tem o Rafinha ali. Então o Lewandowski, 25 gols. Eu não vou falar do Rafinha hoje porque o Rafinha não jogou, mas eu poderia falar no resumo da temporada, porque pra mim o Rafinha briga muito pela bola de ouro. Muito. O Rafinha faz a melhor temporada da carreira dele e é espetacular. Mas eu não vou falar dele porque ele não jogou hoje. Mas eu poderia. Aí, então a gente tem esse Lewandowski. O Yamal é um gênio. O Yamal é um gênio. Ele só não tá bem na pontaria. Mas ele tem 17 anos. Ele tem 17 anos de idade. Ele é um jovem. Ele é sub-20 ainda. Entende? E já é esse gênio. Ele só não tá conseguindo finalizar. Tem dificuldades no último chute. Mas isso é algo que ele vai evoluir, cara. E ele faz gols. Ele fez gol pela Espanha na data FIFA. Ele fez já alguns gols importantes pelo Barcelona nessa temporada. E ele vai melhorar. Ele vai evoluir. O Eric Garcia não é titular do Barcelona. Mas o Eric Garcia hoje jogou muito. O Hansi Flick melhorou muito o Eric Garcia. O Eric Garcia, antes do Hansi Flick, era um jogador que a gente criticava muito ele. Era um jogador que parecia que não servia para o Barcelona, que ia mal. O Eric Garcia com o Hansi Flick joga tanto de zagueiro quanto de volante. E talvez até mais como volante com o Hansi Flick. E dá pra ver que o Hansi Flick melhorou o Eric Garcia. O Eric Garcia tá jogando demais. O Gerard Martin tá jogando demais, cara. O Gerard Martin entrou hoje muito melhor. A cada partida ele tem uma evolução.
Ele já, a primeira vez que ele jogou, ele tava mal, nervoso. Cara, é outro Gerard Martin, tu vê uma evolução nele. O Baldé, a temporada passada do Baldé não foi boa. Essa temporada tá jogando demais o Baldé. Tá jogando demais o Baldé. Cara, o que é o Ferran Torres? O Ferran Torres, que a gente criticava, que não servia pro Barça, que chegava na frente do goleiro e perdia gols bobos. O Ferran Torres pegou confiança. O Ferran Torres tá marcando quase todo o jogo. Quando ele substitui o Leva, ele marca. Quando ele entra no segundo tempo, ele tá marcando. Cara, o Ferran Torres melhorou muito o Tubarão, né? Com o Hansi Flick. Então a gente tem um Hansi Flick que melhorou o Ferran Torres, deu confiança pro Ferran Torres, faz o Ferran Torres entrar numa fase artilheira. O Hansi Flick melhorou o Eric Garcia. O Hansi Flick deu um voto de confiança pro Gerard Martin e melhorou o Gerard Martin. O Hansi Flick melhorou o Inigo Martinez, que tá jogando muito. O Hansi Flick melhorou o Fermín Lopes, que não vinha bem na outra temporada e tá jogando muito. O Hansi Flick melhorou o Baldé, que fez uma temporada passada ruim e nessa temporada tá jogando muito. E eu tô só falando aqui do Fermín Lopes, do Gerard Martin, do Ferran Torres. Como eu falei antes do Lewandowski, ele é artilheiro. É o mais parecido com a fase artilheira dele do Bayern lá. Isso que eu nem falei, né, do Rafinha, como eu falei, não jogou hoje. E aí o Yamal, como a gente já falou, é gênio. O Chesney volta da aposentadoria. Sabia que o Barça não perdeu com o Chesney ainda? O Chesney estreia em janeiro e o Barça não perdeu com o Chesney ainda. Porque o Barça não perdeu esse ano. O Barça não perdeu em janeiro, não perdeu em fevereiro e não perdeu em março. O Barça 3 meses sem perder. 2025 não há derrotas do Barcelona em nenhuma competição. A última derrota do Barça foi na La Liga em dezembro para o Atlético de Madrid. E o Barça já enfrentou o Atlético de Madrid, então é quase assim, daqui a um pouco o Barça pode até fechar quase que um turno aí sem perder. É incrível esse Barcelona. E o Hansi Flick, hein? O Hansi Flick tinha treinado, ele foi muito tempo auxiliar técnico. Ele é auxiliar técnico da seleção alemã, daquela seleção alemã campeã do mundo de 2014. Sim, ele estava no vestiário lá do 7-1, ele estava lá na beira do campo. Ele era auxiliar, assistente técnico. E ele treina alguns clubes ali, né, da Bundesliga, e ele vai pro Bayern. E no Bayern, ele faz o melhor trabalho da carreira dele. Ele ganha tudo no Bayern. Ele ganha a Copa da Alemanha, ele ganha a Bundesliga, ele ganha a Champions. Talvez na época muita gente não valorizou a Bundesliga, porque o Barça já estava há uma década ganhando Bundesliga, né? Era normal. Mas agora eu tenho certeza que... Por quê? Porque ele ganha a Bundesliga, ele ganha a Copa da Alemanha, ele ganha a Champions, ele é o treinador do melhor Lewandowski do Bayern, da melhor fase do Lewandowski no Bayern. E aí quando ele sai vem um Nagelsmann, e aí o Bayern muda já um pouco. Já não é mais aquela coisa. Então, eu tenho certeza que se tu for pegar, mesmo que o Bayern teve muitos campeões, o melhor Bayern foi o do Hansi Flick. Tanto que depois... o Bayer Leverkusen é campeão da Bundesliga e o Bayern de Munique faz uma temporada muito ruim. E aí é se perdendo que se valoriza, né? Aí talvez na época talvez o pessoal não valorizava o Hansi Flick ganhar uma Bundesliga e ser supremo na Alemanha. Tá, mas aí depois quando perdeu lá pro Leverkusen, ou agora que tá mais disputado, aí dá pra valorizar, né? Além de que ele ganhou a Champions pelo Bayern, ele ganhou a Champions contra um bom PSG do Neymar, né? Então, assim... Aquele PSG é talvez o auge do Neymar no PSG. Então ele ganha tudo pelo Bayern. Ele vai para a seleção alemã, não dá certo. Mas assim, agora ele vem pro Barça. E ele pega um Barça afundado. Ele pega um Barça mal. Ele pega um Barça que parece que realmente não tem jeito mesmo. Não deu certo com a esperança que era o Xavi. Ele devolve a esperança. Eu falei no último vídeo aqui que agora é natural o Barça enfrentar times de meio de tabela e golear. Até ano passado, retrasado, a gente ganhava de 2-1, 1-0, 2-1, 1-0, precisando que o nosso goleiro fizesse milagre na partida. O Hansi Flick devolveu os dias de alegria para o torcedor do Barça. O Hansi Flick devolveu, sabe, a confiança para o torcedor do Barça. E ele está prestes a fazer história no Barcelona. É a primeira temporada dele. E eu coloquei no título: contagem para ser campeão. Eu sei que o vídeo tá longo, mas a contagem para ser campeão, tá? Contagem regressiva. Barcelona tem 66 pontos. Real Madrid tem 63. O Atlético de Madrid tem 57. Eu já tô quase tirando o Atlético de Madrid da briga, tá? Eu já tô quase tirando o Atlético de... Cara, o Atlético de Madrid empatou com o Espanhol, tá? Tchau, o Atlético de Madrid não ganha mais essa liga. Com todo respeito, 57 pontos, não busca mais. O Atlético de Madrid não busca mais o Barcelona. Já perdeu pro Barça também em confronto direto, não busca mais, tá?
Real Madrid e Barcelona. 3 pontos só de diferença. No jogo direto, o Barça ganha do Real Madrid. Teria que o Real Madrid fazer 5-0 lá no próximo El Clássico que vai ter, mês que vem. Então, o que acontece? Nesse momento, se os dois tivessem o mesmo número de pontos, o Barcelona ainda seria líder. Então, se o Barça ganhar do Real Madrid no El Clássico desse segundo turno e não perder mais, o Barça seria campeão na antepenúltima rodada. Né? Nesse momento, o Barça seria campeão na penúltima, porque chegaria com 6 pontos a mais que o Real Madrid. Ok? E é importante lembrar que só faltam 9 rodadas. E o Barça, jogando como está jogando, não parece que vai perder. Então, eu só estou esperando o El Clássico para gritar campeão, porque se o Barça ganha o El Clássico, aí acabou. Mas estamos na contagem regressiva para a La Liga do Barça, que em dezembro o Barça era terceiro colocado, pontos atrás do Atlético de Madrid e pontos atrás do Real Madrid. E o Barça faz literalmente em 3 meses a virada do título. Claro, com tropeços do Real Madrid, com tropeços do Atlético, mas aí cada um tem que fazer o seu. E isso é pontos corridos.